Boa noite a todos. Mediúnica Construtiva faz parte de um programa de estudos que visam esclarecer e ajudar na formação de pessoas que vão atuar na área mediúnica, especificamente como metodologia desta instituição, Sociedade Espírita Albertino Marques Barreto, e tem como referência o livro dos Médiuns, de Allan Kardec, e o livro Desobsessão, do Espírito André Luiz. Porque desde quando se tem notícias, o ser humano ele é portador desta sensibilidade que o permite perceber o mundo espiritual. Os relatos históricos são inúmeros em todas as civilizações de ocorrências que demarcam esta realidade na sensibilidade humana. Mas a partir de Allan Kardec e os estudos que ele empreendeu nesta área, criou-se a metodologia psicológica espírita para entender-se com mais profundidade, com mais critério, esta faculdade que todos nós possuímos. Com Allan Kardec, a mediunidade deixou de ser apenas uma especulação e passou a ganhar uma conotação de ciência, onde o método próprio de experimentação permitiu, com toda segurança, se fazer uma classificação sobre esta sensibilidade, ou melhor, esta faculdade orgânica que todo ser humano possui, em maior ou menor grau, embora costuma-se dizer que médium é aquela pessoa em quem a mediunidade aparece de forma ostensiva, ou seja, de forma muito aparente, muito aflorada. Mas, em tese, todos somos portadores dessa faculdade, que surge desde os primórdios da evolução do ser, quando se inicia o processo de evolução no reino mineral, onde ali os espíritos tutelares que coordenam o processo evolutivo do mundo, coordenados por Jesus, já acionam o princípio inteligente em seu nascedouro com impulsos magnéticos ou eletromagnéticos que vão mobilizar as criaturas vindas de Deus, ainda ignorantes e ainda simples, para que daí comece todo um processo de conquistas na natureza, na constituição, na evolução da inteligência, processos esses que vão perdurando os reinos vegetal, animal, até chegar-se finalmente à condição humana. E a mediunidade, como todas as faculdades humanas, ela é progressiva. E ela vai aprimorando-se à medida em que o ser também aprimora-se intelectual e moralmente. E, dentro desta classificação, o Espiritismo conseguiu fazer com que a utilização dessa faculdade permitisse ao homem criar uma vertente específica para investir na sua formação individual. E é aí que aparece a mediunidade construtiva. Como dissemos, a mediunidade ela é disseminada no ser, naturalmente. Ela pode ser percebida de forma consciente ou involuntária, mas com o estudo experimental feito por Allan Kardec, a mediunidade ela passou a ser facultativa. Ou seja, o ser humano, consciente desta faculdade, ele faz a opção de direcionar este princípio para coisas que visem o seu crescimento moral e o seu crescimento intelectual. As comunicações que se obteve a partir de Allan Kardec, elas também foram classificadas de comunicações instrutivas. As comunicações instrutivas são aquelas comunicações com os espíritos que são consideradas comunicações sérias. Elas visam exatamente isso, instruir a humanidade. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui porque a comunicabilidade entre os espíritos, de uma forma metódica, dentro de mediúnicas construtivas, possibilitou que todo o conhecimento, nesta troca de informações
com um mundo maior, gerasse uma doutrina com essa estrutura científica, com uma abrangência filosófica incomparável e de consequências morais. É a doutrina espírita que surge, então, a partir deste experimento na comunicação com os dois mundos. O aperfeiçoamento, o equilíbrio, a metodologia, a cientificação na utilização desta faculdade criou, então, essa grandiosa vertente de instrução humana. Então, a mediunidade ela passou a ser, a partir de Kardec, a partir de mediúnicas construtivas, exatamente um fator de transformação social e um fator de instrução para toda a humanidade. Vamos observar um exemplo clássico do que estamos falando. Chico Xavier, a grande persona na utilização da mediunidade construtiva. A história dele é conhecida de todo o mundo. Foi reconhecido há pouco tempo como a maior personalidade do Brasil. E o que ele fez em sua vida? Ele simplesmente usou a faculdade mediúnica como meio de evolução. E quando se faz isso, dentro daquele critério que todos nós espíritas conhecemos, disciplina, disciplina e disciplina, ele não só deu um grande salto evolutivo como ser humano, como um ser espiritual, mas também ele facilitou a instrução de toda a humanidade. Foram nada mais, nada menos do que 412 livros psicografados. O primeiro deles, Parnaso, de Além Túmulo, uma obra-prima extraordinária, mostrando dentro do caminho literário aqueles espíritos parnasianos que voltaram a comunicar-se com o mundo através da mediunidade de Chico Xavier. É uma abertura com chave de ouro. E os demais livros que vieram fizeram com que todas as obras de Allan Kardec, aquelas 5 obras básicas principalmente, que são estudadas, são lidas, são refletidas, são a doutrina espírita em si mesma. Então esses 412 livros permitiram que todo aquele material fosse ampliado, reforçando-se conceitos, ampliando-se conclusões, trazendo reflexões que, com este conjunto de informações, faz com que a gente perceba de uma forma muito inequívoca o que seja a mediunidade construtiva. E assim, as casas espíritas, elas tentam fazer cursos preparatórios para fazer com que hajam mediúnicas construtivas, onde as pessoas, já que todos temos essa faculdade, tenhamos a oportunidade de dar um direcionamento que possa ajudar-nos no crescimento espiritual. Haja vista uma coisa muito simples, só pelo fato de estarmos lidando com a comunicabilidade com os espíritos, de forma séria, portanto construtiva, que é a certeza que passamos a ter da imortalidade da alma. Porque uma vez que aqueles que desencarnaram se apresentam vivos, tão vivos quanto nunca, e se comunicam, e se manifestam em suas emoções, em suas aquisições intelecto-morais, diante desta assertiva, pela via mediúnica, nós convivemos com a serenidade daqueles que sabem que a vida prossegue. É um dos maiores ganhos pessoais, é estarmos lidando com esta certeza. Porque uma das incertezas humanas que geram fobias é justamente o que poderá acontecer conosco, com a alma, com o nosso espírito, quando deixarmos o corpo físico. Diante dessa incerteza sobre o porvir, muitos enfrentam choques emocionais, inseguranças psíquicas, que geram até posturas patológicas. Mas diante da certeza da imortalidade da alma, não. A gente convive com, pelo menos, esta convicção tranquilizadora. E nesse aspecto, o Espiritismo passa a ter o papel de consolador.
porque nos lembra que todos os entes queridos que já partiram antes de nós continuam absolutamente vivos, deixando-nos a saudade natural da distância, que é muito comum e muito justificável, mas sem aquela sensação da perda desesperadora, de termos a ideia de que aquele ser amado de repente virou fumaça, desapareceu e deixou de existir, perdeu a essência. Então, por isso mesmo que quem lida com a mediunidade passa também por esse momento tranquilizador, consolador, no enfrentamento do processo da desencarnação, que é uma das coisas mais absolutamente certas que nós temos quando estamos encarnados. Independente da nossa consciência religiosa ou filosófica, nós todos lidamos com essa certeza absoluta de que teremos que nos despojar do corpo físico. Então, diante dessa certeza, surge a certeza maior do prosseguimento da vida além túmulo. Assim, a mediunidade construtiva vai dando-nos equilíbrio emocional para fazermos um melhor uso da nossa própria encarnação, com essa certeza de que existe um porvir e que a nossa vida após a jornada terrena, no mundo espiritual, será tanto mais feliz ou desditosa, dependendo de como estamos nos conduzindo durante o processo da existência humana, fazendo com que a gente ganhe reforço moral para lidarmos com a vida de uma forma mais objetiva, dentro daquelas metas grandiosas traçadas por Jesus como sendo o caminho para a felicidade real. Por falar em Jesus, é bom lembrarmos que quando houve a crucificação do Mestre, os apóstolos, os discípulos, ficaram atônitos, ficaram inseguros, descrentes, e provavelmente não iriam continuar a divulgação da Boa Nova deixada por Jesus para ser a indicação do caminho para a plenitude espiritual. Somente depois que Jesus aparece ressurrecto e vivo, é que aqueles que entraram em contato com ele, inclusive os discípulos e apóstolos, voltaram a acreditar na sua mensagem. Veja que há uma grande diferença. Se Jesus não tivesse demonstrado de forma cabal que a vida é imortal, os próprios apóstolos não teriam continuado com a divulgação do Evangelho de Jesus, que é a proposta do amor, com aquela prática grandiosa da caridade, via perdão, via indulgência, via benevolência, e esse material ficaria perdido no tempo. Não atravessaria os tempos e não chegaria até nós. Mas a simples, entre aspas, certificação no exemplo de Jesus, que como Espírito puro pôde fazer aquela grande façanha de reapresentar-se após uma crucificação feita em público, uma morte testemunhada por muitos, e depois, no seu reaparecimento, ele permanece por mais 40 dias, entrando em contato com várias pessoas, até o dia da sua ascensão definitiva, encerrando aquele ciclo da sua missão com a humanidade terrena, quando na cidade de Betânia, ele ascende, onde 500 pessoas aproximadamente assistiam àquele fenômeno. A imortalidade comprovada voltou a estimular Mateus, e ele passou então a ter o cuidado de relatar no seu evangelho tudo o que aprendera com Jesus. E assim os demais apóstolos também, imediatamente, se reuniram, construíram a primeira instituição cristã, que ficou chamada de a Casa do Caminho. Não tinha um nome específico, apenas popularmente eles receberam esse nome, ou melhor, esta casa recebeu esse nome, porque foi uma choupana criada no caminho para Jerusalém, a fim de ali as pessoas se reunirem para pregarem o Evangelho, para assistirem pessoas socialmente carentes. E assim tivemos o marco inicial com aquela Casa do Caminho, onde, segundo se narra em Atos dos Apóstolos,
o fator mediúnico era uma rotina. As comunicações mediúnicas permaneceram, onde o próprio Jesus aparecia de quando em quando, para dar testemunho da imortalidade e continuar reforçando os conceitos sobre o bem, sobre o amor, sobre a paz. Nas reuniões mediúnicas construtivas, atualmente, isso também se verifica. Nós temos o cuidado de voltarmos a nossa atenção, dentro do princípio mais legítimo da mediunidade com Jesus, para aqueles espíritos que apresentam dificuldades depois que deixaram o corpo físico. Aqueles que ainda estão envolvidos por sentimentos negativos de vingança, de ódio, de rancor, que tentam a desforra a todo custo sobre aqueles que localizaram encarnados. E a intervenção da mediunidade construtiva, fazendo o trabalho de desobsessão, tem ajudado a milhares, a milhões, poderíamos afirmar, ao longo desses 150 e poucos anos do Espiritismo oficialmente instalado, facilitando para que inúmeros irmãos desencarnados pudessem refletir sobre essa necessidade que temos de vivenciar o perdão das ofensas nesses momentos difíceis em que o sentimento de vingança ele começa a tomar corpo dentro de nossa alma, formando uma doença irreparável, que é uma angústia, um desespero, um estado de loucura que desequilibram todas as forças da essência, da alma e do corpo físico. E essa intervenção construtiva se dá nas casas espíritas que se preocupam em fazerem da mediunidade algo que seja de fato construtivo. Sem falarmos dos chamados espíritos sofredores, vários irmãos que se equivocaram nas suas posturas, nas suas atitudes, durante a existência física, apresentando quadros também de grandes desequilíbrios psíquicos e emocionais. Esses também são os preferidos para serem aconchegados, acolhidos dentro das reuniões construtivas das casas espíritas. E assim vamos percebendo a extensão da mediunidade construtiva como sendo, sem nenhum exagero, um fator de transformação social, que envolve não apenas os encarnados, mas que tem esse poder de adentrar o mundo espiritual, atingindo uma psicosfera onde vários espíritos em dificuldade também passam a receber uma atenção toda especial. E é claro, em meio a tudo isso, a presença dos espíritos simpáticos, dos espíritos protetores, dos espíritos felizes, dos espíritos mais elevados, que tomam como tarefa justamente dar apoio aos encarnados que se propõem a esta tarefa construtiva e abrindo um leque enorme de possibilidades de socorro a uma quantidade muito grande de irmãos que, como dissemos, estão se debatendo em agonias, como Jesus dizia, estão vivendo aquele período do choro e do ranger de dentes por suas ações equivocadas, que repercutem de forma muito lamentável quando despojam-se do corpo físico. E aí, esses mesmos espíritos passam a ter uma outra tarefa, a de nos lembrar novamente tudo que Jesus havia ensinado. É o papel dos espíritos instrutores, nos lembrar que devemos ser úteis, devemos ser produtivos, que devemos nos ocupar de uma maneira mais generosa, de não deixarmos que os espaços de nossa existência fiquem ociosos, com coisas que não acrescentam absolutamente nada, com vulgaridades, frivolidades, com prazeres inferiores, que só vão degradar cada vez mais a nossa própria essência. E assim, diante de todo esse processo, nós temos aí a mediunidade construtiva, com este leque ampliado de grandiosas possibilidades de crescimento. E assim, quando estamos fazendo a preparação das pessoas que vão atuar nas nossas sessões mediúnicas, a gente tem aquelas recomendações feitas de que o dia, especialmente da sessão mediúnica, deve ser um dia muito especial. Desde o momento em que abrirmos os olhos pela manhã, já devemos ter em mente todos os cuidados para que aquele dia seja o melhor possível, em termos de equilíbrio, em termos de busca, até mesmo de uma higiene mental, uma higiene física mais favoráveis, e que possamos também ter o equilíbrio dos pensamentos.
procurando aplicar com mais ênfase ainda a possibilidade de perdoarmos, a possibilidade de sermos mais pacientes, mais tolerantes, para que ao chegar ao grande encontro no intercâmbio mediúnico, estejamos com as energias todas iluminadas por uma preparação consciente. E este exercício que se faz de uma maneira direcionada, metodológica, no dia da mediúnica, aos poucos, este processo vai nos dando uma automatização positiva. E não só no dia da mediúnica a gente vai ter essa preocupação. A gente passa a perceber que aquele bem-estar que nos ilumina, por uma busca de uma vida com atitudes equilibradas, e aquilo vai se estendendo por mais um dia, por mais 2, por mais 3, por uma semana, e com o passar do tempo, neste exercício contínuo, nós conseguiremos terminar a encarnação como médiuns facultativos, conscientes de que é através da sessão mediúnica, através do intercâmbio mediúnico, que nós vamos ter a motivação para investirmos na nossa melhoria pessoal. E não vamos deixar passar nenhum dia sequer sem aquele comprometimento, sem aquela compenetração de sermos os melhores em todos os sentidos. Isto é mediunidade construtiva. Aliás, um dos pontos também marcantes desses encontros construtivos é o diálogo com os espíritos que vão se comunicar, que são selecionados de certo modo, são colocados diante de uma circunstância que lhes favoreça o aprendizado, lembrando sempre que em reuniões construtivas, para cada comunicação de um espírito infeliz por qualquer razão, diversos outros são acoplados magneticamente, e quando se está dialogando com um espírito, com uma determinada faixa de necessidade, outros tantos, dezenas ou centenas, estão também vinculados no mesmo procedimento. Então, digamos, para cada comunicação de atendimento, de assistência a um desencarnado com alguma necessidade, pelo menos 100 ou mais estão recebendo as mesmas referências, as mesmas emanações, os mesmos fluidos magnéticos transformadores. Vejam a grandiosidade que se tem. Mas é nesse diálogo que nós vamos aprender a tirarmos proveito moral das comunicações. Allan Kardec classifica em O Livro dos Médiuns que os médiuns considerados sérios são aqueles que tomam para si todas as comunicações. E em tomando para si, vão perceber uma coisa, que aquele espírito comunicante com aquela determinada dificuldade poderá ser qualquer um de nós, se não mudarmos o nosso modo de vida. Porque aquele irmão que fracassou na encarnação e agora está vivendo a aflição no além-túmulo, é alguém comum como qualquer um de nós. E pode não ter aproveitado bem a oportunidade da paternidade, da maternidade, da vida cidadã, da vida cooperativa, de uma participação mais útil dentro do contexto social, porque a lei de sociedade tem um princípio do gregarismo que nos remete a buscarmos a convivência uns com os outros, na formação de pequenos grupos, de grandes grupos, e quanto mais nos disponibilizarmos a vivenciarmos a sociabilidade, maiores são os nossos ganhos espirituais. Quanto mais pessoas nós envolvermos dentro de um contexto produtivo, maiores também são as aquisições que vão nos granjeando à medida em que, aos poucos, vamos exercendo a liberdade com grande responsabilidade, com um nível de consciência de quem já conhece o Evangelho de Jesus e sabe que é praticando a caridade na sua essência que poderemos, de fato, estar construindo um mundo de renovações. Estaremos cada vez mais próximos da alegria. Sobre esse aspecto, o Espiritismo nos ensina, em nossos cursos, que nós devemos, racionalmente, ao entendermos tudo isso, alojarmos em nosso coração, e diríamos assim, seria a sede dos sentimentos, um altar todo especial. E assim, que não fiquemos a adorar qualquer outra coisa, a não ser esse altar que poderemos construir em nossa essência, simbolizado pelo coração neste caso.
E esse altar deve ser o altar da caridade. Essa deve ser a nossa única preocupação, deixando de lado todo e qualquer tipo de manifestação mística, de adoração, seja em que nível for, abandonando todo esse processo atávico, que ainda são reminiscências do período politeísta, do período pagão da humanidade, do período da ignorância a respeito de Deus, das energias eletromagnéticas, dos fluidos que compõem o universo, e numa visão integral de que Deus está permanente em tudo e em todos, nós não iremos fazer outra meditação a não ser essa. A minha vinculação deve ser diretamente com Deus. Onde quer que eu esteja, para quem eu olhe, aquilo que eu toque, Deus está ali. E neste aprofundamento de reflexão, concentrados na presença de Deus em tudo, nós vamos perceber que o que Deus espera de nós é isso. Que sejamos amoráveis, que elejamos de fato a caridade como Jesus a entendia, como meta permanente. E não teríamos do que nos preocupar se de fato isso for levado com critério, com todo rigor. As alegrias que poderemos adquirir com estas posturas já serão sentidas ainda no corpo físico e mais ampliadas quando nos despojarmos dele. E é dentro dessa consciência que nós vamos perceber que esse contexto de informações, esta vinculação com os espíritos de forma construtiva, vão nos permitir um verdadeiro crescimento espiritual. Nenhuma outra proposta, nenhuma outra postura filosófica, nenhuma outra indicação religiosa, por mais preciosa que seja, não permitirão um tamanho crescimento que a vinculação com o trabalho mediúnico construtivo possa nos favorecer. Mas como disse Kardec, isso se nós, como trabalhadores da área mediúnica, tomarmos cada comunicação como uma lição a ser refletida. Num processo até simples, se há um espírito comunicante dizendo que está com ódio, que quer destruir, está se apresentando naquele grupo, devemos nos lembrar como é que nós estamos em relação a isso. Será que nós já estamos distantes de chegarmos a esse ponto? De criarmos um rancor, um ressentimento, que pode chegar às raias da loucura, de desejarmos o mal do outro, de não querermos aproximar do outro, não querermos o perdão como um meio de aplicarmos a lei de sociedade, investindo no instinto gregário que Deus colocou em cada um, que é essa necessidade que temos de estarmos bem com todos, e bem com a gente mesmo, bem com Deus finalmente, e com isso poderemos viver em paz. Tudo isso se conquista nas reflexões de uma sessão mediúnica. Por exemplo, é importante que cada um se conheça. Aliás, se a gente não se conhece verdadeiramente, nós não vamos conquistar a felicidade real, aquela que ninguém poderá nos roubar, porque a gente precisa entender onde estão as nossas imperfeições. O que o orgulho está fazendo conosco? O que o egoísmo está implantando em nossos corações? Em nossa maneira de lidarmos uns com os outros? Os nossos níveis de ambição, os nossos níveis de interesses escusos, os nossos níveis de falta de ética, tudo isso pode ser trabalhado dentro de uma sessão mediúnica. Desde quando, a partir de cada comunicação, como essa que citamos como exemplo, ou de um espírito que esteja apresentando um quadro de depressão, de sofrimento intermitente, mesmo estando fora do corpo físico, mesmo entendendo que a vida prossegue, não se desembaraçam das agonias. O que é aquilo? Que espírito é aquele que se comunica através de mim, chorando, desesperado, não acreditando na vida, não acreditando em ninguém, não acreditando na proposta do Evangelho, não acreditando em Deus? O que é aquilo? Devemos nos perguntar, e será que eu já estou livre disso? Será que eu já posso dizer com toda segurança que eu vou enfrentar todas as vicissitudes da vida e não vou me abater jamais? A minha fé jamais será abalada, jamais perderei a esperança na vida e a vontade de crescer espiritualmente? Devemos nos perguntar.
E assim, dentro de um trabalho mediúnico, a reforma íntima pode ser feita quando, na intimidade das reflexões introspectivas, a gente possa se perguntar: quem sou eu? E as comunicações mediúnicas, elas são referências para que a gente possa entender quem realmente nós somos. Isto é mediunidade construtiva. Bezerra de Menezes, que foi um dos grandes dedicados à mediunidade construtiva, tinha como principal trabalho aquele de dialogar com os espíritos em aflição. Ele passou por um momento surpreendente quando desencarnou. Ele que tinha aquele carinho, aquela atenção, deixava que do seu coração projetasse raios de amor, de fluidos que envolviam as pessoas que estavam sendo assistidas, porque vejam que abnegação, você dialogar com um espírito que você não sabe quem é, você não conhece, é um estranho, mas de repente ele está ali à sua frente, pedindo ajuda, pedindo oração, pedindo consolação, e você se desvela, sem olhar a quem, se perguntar o que realmente está acontecendo, e dá o máximo de si em termos de emoção, de acolhimento. Dentro desse exercício feito por Bezerra de Menezes, como um dialogador com espíritos em aflição, nas sessões mediúnicas, inclusive na Federação Espírita Brasileira, ele foi surpreendido quando, já acolhido no mundo espiritual, foi convidado por um espírito protetor a ir a um local onde ele pôde ver uma multidão. Eram vários seres que queriam agradecer-lhe. Ele chegou no local, viu todos ali olhando com admiração, com respeito, com consideração, alegres por aquele reencontro. E Bezerra de Menezes pergunta: mas quem são essas pessoas? Eu não conheço. E o Espírito Protetor disse: esses são aqueles espíritos que você dialogou nas sessões mediúnicas. Graças ao seu jeito carinhoso, ao seu amor, à sua dedicação, eles tiveram o ensejo de buscarem a renovação e saíram dos estados de aflição. Aceitaram uma proposta regeneradora e viram que a sua doçura, o seu amor, foi o ponto que faltava para que eles se decidissem por uma vida renovada. Eles estão aqui justamente para te agradecer. Em síntese, mediunidade construtiva. É isso que se busca. E em nosso trabalho específico, em nossa casa, os espíritos protetores sugerem que todos os medianeiros, além de se prepararem, estudando a doutrina espírita, estudando a mediunidade, autoestudando a sua própria mediunidade, já que cada um tem suas peculiaridades próprias, que também frequentem as reuniões doutrinárias públicas. Este momento é de vital importância, porque as pessoas que são conduzidas ao tratamento espiritual, os encarnados, eles são convidados a estarem durante o período dos tratamentos espirituais, da assistência espiritual, melhor dizendo, a ouvirem as reflexões que são feitas nas reuniões públicas doutrinárias, de divulgação da doutrina espírita. Por que os médiuns e trabalhadores também não entram neste processo? Onde há uma extensão grandiosa de protetores que vão se utilizar de cada palavra, de cada frase, de cada texto, de cada história que são apresentadas ali para as reflexões, a fim de induzir cada um a refletir sobre sua vida, suas necessidades, seus valores, seus conceitos e seus preconceitos, abrindo um leque enorme de possibilidades de que a assistência espiritual seja ainda mais intensiva. E falamos isso porque a gente está percebendo em nossa casa, há alguns anos, que alguns dos nossos medianeiros não se preocupam mais em estarem reunidos no verdadeiro ágape, que é uma reunião pública doutrinária. Estão reduzindo-se apenas a estarem na reunião mediúnica, muitas vezes até não com o interesse de ajudar o encarnado que está ali buscando assistência espiritual, ou os desencarnados que estão vinculados ao programa de assistência, mas muito mais preocupados em não se tornarem alvos fáceis dos seus próprios inimigos desencarnados, porque uma sessão mediúnica, ela tem um campo magnético tão extraordinário que certamente os espíritos inimigos,
eles não encontram espaço para uma atuação mais efetiva, mais incisiva. E muitos acabam indo para a sessão mediúnica como pacientes privilegiados, apenas para evitarem os ataques dos seus inimigos desencarnados, o que é lamentável. E ainda a outra orientação é que, além de frequentar as reuniões doutrinárias, o candidato ao serviço mediúnico construtivo também se engaje em algum programa útil da casa espírita que frequenta, que participe do movimento espírita, que seja um elemento útil, operoso, realizador em qualquer setor de serviço, desde o serviço patrimonial de conservação das sedes, a aqueles trabalhos intelectuais ou aqueles outros que estão na linha dos trabalhos da evangelização, na evolução de construção positiva junto às mentes juvenis e infantis que frequentam os nossos programas educacionais de evangelização. Todos os setores são importantes, o setor administrativo e tudo que faz parte de uma gestão consciente de uma casa espírita séria, que tem como frontispício a mediunidade construtiva e em torno dela todo um leque de possibilidades acontece com os médiuns conscientes e engajados com grande responsabilidade na proposta de ampliarmos a fraternidade, que agora não fica apenas entre os encarnados, passa a ser uma fraternidade sem fronteiras, alcançando todo o mundo. Como, por exemplo, os nossos programas mediúnicos, eles estão globalizados. Os espíritos que fazem parte das falanges socorristas do planeta Terra, eles cadastram grupos mediúnicos e a cada 10 anos eles fazem avaliações, submetendo os grupos inclusive a testes, como aqui nós percebemos nitidamente alguns grupos nossos mais antigos sendo testados duramente para perceber o grau de perseverança, o grau de consciência e de responsabilidade, para perceber se esse grupo pode receber maiores investimentos, para assumirem também maiores compromissos com esta causa tão nobre. Sendo assim, o atendimento feito não é apenas a psicosfera onde o grupo está instalado, mas todo o planeta, onde quer que hajam espíritos com dificuldade, é contemplado e o grupo passa a atender um espírito que pode estar sendo vítima de uma guerra no Oriente Médio, outro que sofreu uma tragédia em Minas Gerais e assim por diante. Há uma globalização exatamente pela seriedade do grupo. E quanto mais sério, mais efetivo, quanto maiores as responsabilidades individuais e coletivas do grupo, mais os espíritos protetores vão investindo. Imagine o ganho de tudo isso. Por isso que nós lamentamos, aproveitando esse momento de registro, quando os médiuns não percebem essa grandiosidade, mesmo tendo estudado, porque essas instruções todas são passadas em nossos cursos. E restringem a participação à sessão mediúnica a uma postura que Allan Kardec chama de médium egoísta. Está preocupado apenas em se libertar dos espíritos. Não está preocupado em se tornar útil para os espíritos. E assim, concluindo a nossa reflexão, desejamos que todos que fazem parte dos grupos mediúnicos, principalmente, ou aqueles que virão a fazer parte, que entendam bem que a mediunidade construtiva, ela é um fator de instrução humana e de evolução social. Não tenhamos dúvida em relação a isso. Então, muito obrigado a todos pela respeitosa atenção e que Jesus nos abençoe a todos.